Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Caroline Cardoso, eu sou psicóloga, sou professora da Universidade Fevale e coordenadora do projeto social Prince, e que conjunto, então, com o projeto social Jogo Aurora, a gente está realizando, então, essa live para a gente poder estar discutindo um pouquinho sobre o efeito da pandemia para as crianças, tanto no contexto escolar como familiar, e no desenvolvimento infantil como um todo. Então, a gente sabe, né, que esse período de isolamento traz muitas mudanças, muitas transformações, muitas alterações também para a rotina familiar, e por isso, então, a gente convidou alguns profissionais da área da saúde, da educação, e uma família, então, para estar aqui com a gente hoje e poder estar discutindo essa temática tão importante. Então, a gente convidou o psicólogo escolar, o Giovanni, que está aí com a gente, a Aline Monteiro, que era diretora da Escola Edmundo, de Campo Bom, a Michele, que é a mãe da Pamela, que elas são integrantes do Jogo Aurora, né, do projeto de social, e elas vão estar aqui com a gente também contando um pouquinho das experiências delas, como é que foi, como está sendo esse período. E também o professor Rodrigo e a professora Janaína. O professor Rodrigo faz parte do projeto tanto do Prince como do Joga Aurora, e a professora Janaína, então, faz parte do Prince, e vai estar aqui também nesse bate-papo para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Queria agradecer já a presença de vocês, a participação, e quem estiver aí nos escutando, então, pode ficar à vontade de fazer perguntas, comentários, e à medida do possível, então, eu vou trazendo essas perguntas também para os nossos convidados e interagindo com eles também, tá? Para a gente começar, eu queria escutar um pouquinho o Giovanni, na prática dele, a experiência que ele tem na escola, como psicólogo também, né, que devido a todo esse cenário que a gente está passando, de contágio, de risco de contágio, afastamento social, isolamento, as crianças convivendo com os pais, como é que tu percebe, né, esse impacto na tua prática clínica, na tua prática como psicólogo escolar, né, e o quanto isso está afetando, e de que maneira, as crianças e os adolescentes? Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu teria várias coisas para pontuar a respeito do impacto emocional ligado à pandemia, né? A essa época viral que nós estamos vivendo. Mas, de momento, agora eu vou pontuar apenas um, que foi a fusão de campos de objeto e campos de sentido. Eu vou explicar isso rapidamente. Um exemplo. A criança, na aula remota, ela vive na sua sala de estar, por exemplo, que é diferente da sala de aula, e lá, por exemplo, tem brinquedos que ela pode recolher a hora que ela quiser. E esses objetos, brinquedos, eles têm um sentido diferente dos brinquedos da sala de aula. Então, o que era da escola, de forma institucionalizada, e o que é do ambiente doméstico, entraram numa fusão. E, às vezes, numa confusão. Onde, então, os sentidos da casa entraram de uma forma mais forte, já entravam antes, entraram de uma forma mais forte na escola, né? Nessa nova conexão, nesse novo redimensionamento, esse redimensionamento das aulas, do estudo que nós tivemos, que nós temos até agora. Ótima colocação, né, para a gente poder pensar também nesse ambiente escolar, né, e acho que a Aline pode trazer um pouquinho da contribuição dela, né, e da percepção, essas mudanças, né, que a gente estava online, agora começa híbrido, muita mudança, como é que tu percebe, né, esse retorno das crianças agora para essa nova modalidade, todos os desafios que se tem, né, está tendo atualmente? Nos conta um pouquinho, Aline.
Primeiro quero agradecer o convite, né, da gente poder mais uma vez participar, né, o professor Rodrigo, que é nosso mega super parceiro na escola, né, tá sempre nos socorrendo e nos ajudando nos casos que a gente acaba tendo, né, alguns se agravaram em função da pandemia, sim, mas escola sem criança não é escola, né, para começo de conversa, assim. Então, mesmo com as atividades que a gente tinha, onde as crianças recebiam, né, porque na nossa realidade o acesso à internet é um pouco complicado. Eles têm acesso, né, a um telefone, porém, imprimir o material ou realizar atividades de forma virtual é um pouco mais complicado, devido até ao próprio lugar em qual a escola está inserido, né, uma comunidade um pouco mais carente. Então, os pais vinham, né, e os pais sempre trazendo, assim, o quanto a escola faz falta, né, acho que aqueles pais que não tinham um valor, que a gente sempre falou, assim, enquanto educador, né, o quanto o valor da escola estava se perdendo, estava esquecido, acho que isso, assim, a pandemia trouxe isso de volta, acendeu isso de novo, né, nas casas, assim, o quanto é difícil, dos pais relatarem frequentemente, né, do que não conseguiam fazer o papel do professor, né, mesmo a gente adaptando todo o material que ia para casa, Michele tá aí, né, sempre com um monte de balõezinhos lá no planejamento, né, pai pergunta assim, pai interfere assado, né, mas assim, é difícil, né, é difícil porque quem são os especialistas somos nós, né, não, a família é especialista em ser família, em ser pai e mãe, né, mas educador não. Então, isso, assim, afetou, acho que de forma geral, né, então o retorno, mesmo que gradativo, hoje a nossa escola é uma escola de tempo integral, porém não funciona dessa forma, né, porque os protocolos sanitários não nos permitem, mas estar um turno na escola, a gente está com praticamente 100% dos alunos dessa forma hoje, né, hoje ainda retornaram mais 3, a gente estava com uns 7, hoje retornaram mais 3 de forma presencial, então mudou muito, né? Mudou a rotina do professor, mudou a rotina da família, mudou a rotina da escola, mudou a rotina de todo mundo, né? E a gente tem falado assim que esse novo normal que as pessoas vinham trazendo, hoje não é mais novo normal, hoje é o que a gente tem, né? A forma de ensinar de forma híbrida é o que a gente tem usado hoje, né? E eu participei semana passada de um congresso onde um dos palestrantes dizia, e até eu e a coordenadora da escola a gente participou, né? Onde ele falava numa das falas dele que a gente, enquanto professor, se achava bem despreparado tecnologicamente para enfrentar todo esse novo, né? Porque a gente estava ali com giz, com caneta no quadro, enfim, computador sim, lousa interativa sim também, mas estar na frente de uma tela, dar aula onde tu não tem, né? Vamos usar assim o cheiro da sala de aula, dificultou a vida. E a gente talvez não se sentia preparado o suficiente para isso, né? Cada um dentro das suas habilidades, das suas noções, enfim. Mas a gente também descobriu com isso que o aluno não era tão expert em rede social, em manipulação dos meios de comunicação, enfim, de intervenção, né? E isso nos faz pensar, assim, o quanto que isso nos mostrou um lado bom, sim, né? E o quanto a pandemia trouxe todo isso que a gente falava, né? Ah, a educação ainda não acompanha tecnologicamente, a educação, né? Tudo vai e a educação acaba ficando. A gente viu que não, que a gente tem dado conta do recado, né? E aí eu falo em nome de uma rede, que é Campo Bom, que a gente foi a primeira rede a voltar, a primeira rede a ofertar trabalho para os pais, né? Material escolar para os pais em casa, a primeira rede a propor uma série de questões, assim, aqui no Vale, né? Então, a gente é muito satisfeito, assim, por participar dessa rede, por poder fazer esse resgate com os pais e de poder ofertar, né, para eles esse retorno de forma segura, mostrando o quanto o papel do professor é importante, sim, né, e da família também, mas o do professor também continua sendo importante, né. Não, muito interessante a tua fala, né, Aline? Porque quando a gente fala de efeitos, de impacto, não necessariamente são algo negativo, né? Então, tu tá trazendo pontos bastante importantes de mudanças, de transformações, de adaptações, de conquistas de novas habilidades que a pandemia acabou nos trazendo, né? Então, a gente se redescobriu, a gente criou habilidades mais tecnológicas que a gente não tinha,
a valorização do professor. Então, tudo isso teve de alteração, né, de efeito e de mudanças também que a gente pode considerar, além dos aspectos, né, emocionais, dessa confusão toda, que também a gente sente, né, e percebe nesse desenvolvimento infantil, e o quanto isso impacta de uma maneira ou outra também nas crianças, né. E tu sabe que a gente percebeu em alguns alunos que tinham muita dificuldade da permanência em sala de aula, né, por N motivos, por questões emocionais, né, principalmente as emocionais, assim, de não suportar aquele tempo, porque na escola integral são 8h30, né, então não é toda criança que suporta esse tempo todo de uma forma tranquila. E aí alguns alunos acabaram se destacando, né, nos grupos de WhatsApp da turma, de relatos, assim, do professor de dizer, nossa, eu não vi na hora que um aluno fez lá tal questionamento, porque ele estava em casa trabalhando, e aí um outro respondeu, prof, não precisa responder lá para o fulano, porque eu já respondi, né, e aí é aquele aluno que tinha dificuldade de tolerar a sala de aula presencial, né, ou de permanência lá. Então, isso também a gente pôde observar. Claro que tem toda a questão, né, do confinamento, que trouxe prejuízos para todo mundo, né, não só para as crianças, mas para os adultos também. As crianças sofrendo um pouco mais, né, a Michele pode falar aí um pouco, né, a Michele tem um trabalho bem legal em casa, né, a Michele é empreendedora, Merchan, né, Michele? Não, brincadeira. A Michele é empreendedora, então, assim, tá com a Pamela o tempo todo em casa, né, sei que a Pamela é super parceira dela também, mas do quanto, né, essa rotina, assim, ela como empreendedora, estando em casa, né, porque o trabalho dela é muito em casa, também está super ligada nas redes sociais, porque ela depende disso, mas, assim, todo esse atendimento, a Pamela ali também junto com ela, né, acredito que depois ela possa falar um pouquinho também. Isso, vou aproveitar teu gancho, né, para poder chamar a Michele, a Pamela, para conversar um pouquinho com a gente também, sobre essas mudanças, né, pré e pós-pandemia, como é que está sendo, né, Michele, tu observa toda a rotina de vocês, para a Pamela também, essas mudanças da modalidade presencial para online. Nos conta um pouquinho como é que está sendo a experiência de vocês. Tá bom. Começando lá do início, né, lá do primeiro lockdown, que quando a escola... As primeiras semanas, foi uma mudança, assim, que nem o psicólogo ali falou, uma confusão, né? Porque eu tenho uma loja de doces, né? Eu trabalho uma loja online de doces, né? Faço doces, trabalho com festas, né? Então, assim, eu vivi sem trabalho, né? O meu esposo foi demitido. Então, assim, foi realmente a verdadeira confusão. E dentro de tudo isso, tinha a Pamela, que antes ficava praticamente 9 horas na escola, né? E dentro disso, ela estava 9 horas junto com nós. Então, assim, tinha todos aqueles problemas que, fora o dia a dia, né? Tinha todos aqueles problemas porque a gente estava sem trabalho, né? Então, assim, meu esposo fazia pouco tempo que estava no emprego, então, como deu o lockdown, ele foi demitido. Eu trabalho com festas, tive todas as minhas festas canceladas, então foi muito difícil aquele período. Mas até então a gente estava sem as aulas remotas, né? E isso não tem nada a ver, mas tem a ver, né? Porque para falar a dificuldade que é, porque às vezes não é a questão de não ter paciência, né? Que nem eu muitas vezes me vi sem paciência, né? De poder ensinar, porque a gente já estava anos, né? Longe desse tipo de atividade. Ela no 4º ano, eu com 32 anos. Quantos anos atrás eu vi o que ela está vendo agora, né? E no caso, ano passado, eu estava no 3º ano. Então, tu tem que aprender de novo junto para poder ensinar, né? E junto de tudo isso, né, toda a questão pessoal, né, que nós tínhamos de compromissos financeiros, de ter que correr atrás de uma coisa que fugia de nós, né, que o nosso ganha-pão dependia de festas e não teria festas por um bom tempo, né, assim como aconteceu. Mas lá no início foi muito difícil. Quando iniciou as aulas... Campo Bom foi uma das primeiras cidades, né, que iniciou as aulas remotas através de atividades que a gente buscava na escola, que nem a diretora Lina explicou. Foi, assim, entre aspas, um alívio, né? A gente ficou muito, ai, que bom, assim, agora ela vai começar, não vai parar de aprender e tudo mais.
Só que ali a gente levou um baque, né? E aí foi bem o que a Aline disse, né? A valorização do professor, assim, deu na nossa cara umas 4, 5 vezes, né? Porque a gente não imaginava quão difícil seria poder ensinar as coisas, né? Imagina eu com uma filha só, né? Imagina um professor com tantos alunos, né? E foi bem complicado no início a questão de disciplina, porque a gente já estava há algum tempo sem ir para a escola, sem fazer atividades. Eu sempre fui uma mãe que sempre prezei muito, assim, minha Pâmela fazer as atividades fora da escola, que não eram necessárias, como ela vai na escola no turno integral, então ela não tinha tema em casa, porque eles tinham um momento, né, que era feita essa questão de tema na escola, né, mas quando veio para casa, a gente teve que começar a ajudar a fazer os temas, entre aspas, né, e que a gente não tinha muito essa rotina, né, eu olhava caderno, estava tudo feito, essa coisa da família, assim, mas de ter que ajudar em atividades, a gente pouco fazia, sabe? Porque isso já era parte que eles tinham um momento na escola que eles vinham com essas coisas prontas, né, para casa. Então, assim, foi bem complicado, assim, da gente conseguir pegar o ritmo e a disciplina das coisas serem feitas, né? Ela tinha a obrigação de fazer, mas a maior responsabilidade que tudo fosse feito, e tudo fosse entregue, fosse retirado, fosse levado para a escola, era nossa. E eu me vi, assim, muitas vezes, um dia antes de fazer a troca de atividades, enlouquecida porque ela não tinha feito, mas o compromisso era meu, né? Então, a gente criou uma rotina todas as tardes, às 1h30, a gente parava o que estava fazendo. Claro, né? Eu, como empreendedora, já tinha dado a volta por cima e já estava conseguindo tocar meu negócio. Tinha essa possibilidade de sentar com ela, de poder ajudar, às vezes nem sempre com tanta paciência, vou ser bem sincera, né? Como eu disse, eu vou falar a verdade. Nem sempre com tanta paciência, às vezes a gente realmente dava uma surtada, assim, porque a Pâmela sempre foi uma boa aluna, sempre tirou notas boas, sempre tive bastante coisas boas dela. Mas parece que comigo tinha aquela coisa, e até hoje tem, de tudo ela me perguntava. Às vezes as coisas que eu sabia que ela sabia fazer, ela tinha que me perguntar igual. Então ali eu perdi um pouco a minha paciência, né? Vou ser bem sincera. Mas era uma coisa que a gente conseguiu, sim. Colocamos as atividades em dia. Raríssimas vezes a gente ficou sem entregar, sem fazer as atividades. E depois já virou rotina, né? Então, era 1h30 todos os dias, de terça a sexta, sentava, fazia as atividades, segunda era folga dela, dava folga dela na segunda-feira. E logo depois começou as atividades também online do Joga Aurora. Ela ficou alucinada quando soube que ia começar essas atividades online, que tinha as atividades, os professores entravam com eles, tipo, nessa sala, assim. E ela ficou muito feliz, muito feliz. Eu vou dizer, assim, que foi maravilhoso poder ter essa aula online, de ela poder enxergar os professores, conversar com os colegas, assim, foi uma atitude maravilhosa da parte de vocês e que fez realmente muita, muita diferença nesse período de pandemia que a gente não estava tendo contato direto com os professores, com os colegas. Oi, quase morri falando. Ótimo, eu acho que trouxe várias coisas bem importantes para a gente discutir, né? E eu fiquei pensando justamente nisso que tu trouxe agora, né? Desse aumento dessa convivência, né? Com a família e esse distanciamento, né? Eu acho que a aula online, vendo os outros professores, outros colegas, foi mais atual, né? Foi os últimos tempos que aconteceu. E aí eu fico pensando, né, Giovanni, o impacto disso para as crianças, né? Todo esse afastamento dos colegas, justamente no ensino fundamental, no ensino médio, a importância de se voltar para os colegas, né? Para as escolas, a professora ali idealizada, e eles perderam esse momento, né? Ou eles foram impedidos de poder estar convivendo com outras crianças e fazendo essas trocas que é tão importante para eles. Como é que, né, tu vê isso, o impacto disso? Jana, quer comentar alguma coisa? Eu até acho que é legal ouvir a menina, né, como que ela se sentiu, Pâmela. Assim, a Pâmela, com todas essas mudanças, né, porque a mãe falou o sentimento dela e como que ela percebeu
né? Eu acho que é importante a gente ouvir ela ali, eu acho que ela está com vontade de contar para a gente. Eu ia trazer o Giovanni para poder falar dessa questão da mãe e depois voltar para a Pamela, mas como vocês preferirem. Nós queremos ouvir a Pamela, desculpa. Assim, eu estava já lá acostumada com aula normal em casa, lá na escola, e do nada veio as histórias de pandemia. Daí, para mim, sem o professor perto, só com meus pais já foi mais difícil. Por causa que às vezes tinha matérias que eles não entendiam. Para, gato. Tinha matérias que eles não entendiam, que o professor conseguia explicar. Então já ficou mais difícil. E aí agora que voltou, eu já estou conseguindo raciocinar mais. Não estava precisando assim, de tanta ajuda, que o professor está perto, dá para dar mais dicas. Posso te perguntar uma coisa, Pamela? Pode. Tu sentia saudade de alguma coisa relacionada à escola? O que tu sentia mais saudade? Eu sentia mais saudade dos meus colegas, dos meus amigos, dos professores. Okay. Ficar lá. De quê? Ficar lá também. Porque do nada vem essa história de pandemia, a gente fica muito tempo sem ir para a escola, quase um ano. Então, muda muito a rotina. E posso fazer mais uma perguntinha para ela, Carol? Vamos lá. E agora? Agora tu já teve, né? Tu já teve, então, esse desafio aí de estudar um pouco em casa, e antes tu ia para a escola. E agora, o que tu gostou, assim? Como é que foi essa experiência para ti? De ter aula em casa e aí ter aula à distância, né? Deixa eu ver. Não sei. O que tu achou dessa experiência? Bloqueou. De estudar online. O que tu achou dessa experiência? Porque foi uma experiência, um desafio, né? Tanto para ti quanto para os profs. No começo foi um pouco difícil, porque não estava acostumada nem nada. Daí, às vezes, lá vinha muitas perguntas que eu não sabia responder, que nem minha mãe disse. Às vezes eu perguntava coisas que eu até tinha uma lembrança, mas não estava, assim, completamente lembrada. Mas eu sabia. Então, eu não sei explicar. Foi estranho. Estranho, é isso mesmo, é estranho, né? Foi estranho. Tá bom. Diferente a aula junto ali com o professor. Né? Eu acho que justamente esse negócio de pandemia, né, Pamela, acabou mudando tudo, e rotina que muda, e relação com os colegas que muda. Então, foi um momento difícil, né, que nós estamos vivendo, vocês crianças, adolescentes também estão sentindo, né, e eu volto para o Giovanni para a pergunta, né, para a gente continuar essa discussão, desse afastamento, né, da escola, dos colegas, esse maior convívio com os pais, né, os prós e contras de tudo isso, né, que aconteceu. Então, na fala da Michelle e da Pamela, me ocorreu uma lembrança. Tem um alemão chamado Thomas Kesselring. Ele escreveu um livro sobre Piaget, né, que é muito usado na educação. E nesse livro, Thomas Kesselring conta que Piaget arrumou a biblioteca dele 2 vezes na vida. E eu já vi fotos da biblioteca de Piaget. É mais desorganizada que a minha. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu compreendo bem o que a Michelle e a Pamela falaram, e me senti assim também, porque o ambiente institucional da escola, ele é estruturante para a gente. Ele ajuda a gente se organizar, né? Os momentos, nós somos seres normatizados, a gente precisa de normas.
Então, a instituição escolar, ela ajuda muito nessa arte do encontro das aulas que nós temos lá. Outra coisa que eu gostaria de colocar é um conceito que eu vou explicar rapidamente, que é retrogradação. Vou repetir. Retrogradação. Então, várias crianças, a educação básica inteira, os alunos conquistaram alguns comportamentos. E na pandemia, muitos deles perderam alguns comportamentos que eles conquistaram. Então, eles adentraram a escola novamente com comportamentos que eles haviam conquistado e agora eles perderam, eles estão aprendendo algumas coisas de novo. Então, nas crianças, isso é muito observado, né? Eu conversei com uma mãe, por exemplo, que disse que agora o filho tem um ciúme gigantesco dela, que era uma coisa que esse filho pequeno já havia superado. Só que nas profundezas da casa, na pandemia, esse menino muito ligado com a família de novo, e dentro daquela casa, ele retroagiu e passou a ter de novo ciúmes dessa mãe, ficou muito ligado com ela, uma coisa que aparentemente já tinha passado, né? Então, esse é um exemplo, né? E aí há muitas perdas simbólicas, né? Porque a pandemia, essa época viral, ela trouxe muitas pessoas doentes, muitas pessoas que se mudaram, transferiram de escola e outras que, infelizmente, morreram. Mas tem todas as perdas simbólicas, né? O vizinho querido, meu colega, que foi transferido de escola, a professora, que é uma grande referência afetiva que eu não vejo mais, ou vejo só pela tela, ou via só pela tela. Então, algumas coisas aqui que me ocorreu agora, principalmente por causa da fala da mãe e da filha ali. É interessante, né, Giovanni? E quando a gente estava montando essa proposta dessa live, acho que foi o Rodrigo que trouxe a ideia, ou a Jana, não me lembro, não me recordo, de poder chamar uma família para a gente poder estar conversando e sentindo realmente o que acontece, né? Inicialmente, nossa ideia era chamar mais profissionais para poder comentar, falar dessa parte mais teórica, né, do que acontece, explicando, né, com base na nossa teoria. Acho, não sei se foi o Rodrigo que trouxe a ideia, quem sabe a gente chama uma família e eles trazem a realidade, né, e a partir daí a gente pode comentar e fazer algumas reflexões, né, eu acho que é isso. Deixa eu abrir uma observação, que eu estava aqui pensando, você falando, um detalhe que, às vezes, a maioria das vezes a gente não observa, né, que a pandemia, por estarmos todos dentro de casa, era para ter aproximado mais. Mas eu acredito que em alguns casos, talvez até no nosso, a pandemia acabou afastando. Porque o que aconteceu? Mais horas no telefone e mais horas, no meu caso, ela mais horas no telefone e eu mais horas, no meu caso, buscando o meu ganha-pão, né? Porque antes era a rotina, né? A gente não tinha que... Claro, trabalho, no meu caso, eu sempre tenho que estar ali, né? Um dia vende, para outro dia trabalhar, outro dia vende. Mas, assim, agora, nesse período, como eu fiquei um período de muito tempo que não podia ter festas, né? Eu tive que fazer outras coisas para poder ganhar, para poder nos sustentar, né? E, então, esse período, o contrário do que poderia ter sido de ter nos aproximado, foi bem pelo contrário. Eu acredito que nos afastou mais, porque a Pavana ficou muitas horas no telefone, olhando vídeos e, enfim... E nós, muito mais horas correndo atrás para conseguir o nosso sustento, né? Então, foi um efeito contrário que eu acredito que não tenha sido só aqui, sabe? Porque não foi, essa realidade não foi só nossa, né? Eu acredito que teve famílias que foi pior ainda, né? A gente ainda conseguiu ir atrás. Eu toco muito nessa tecla de questão do trabalho, porque isso afeta muito, né, no nosso dia a dia, né?
a família, pai, mãe, trabalhando, claro, né, a gente tem que se preocupar porque não tinha escola, onde é que a criança vai ficar, né? Mas a questão do não ter o trabalho, isso afeta muito também, sabe? Porque, os pais estão com ela em casa, né? Mas como vamos sustentar ela em casa, sabe? Então, isso conosco, graças a Deus, a gente conseguiu nos virar, a gente conseguiu se virar financeiramente. Precisamos de algum tempo de ajuda, precisamos de ajuda financeira, ajuda de alimentos, a gente precisou. Mas, depois de um período, a gente conseguiu, graças a Deus, dar a volta por cima. Mas muitos outros não, né? Então, assim, ensinar uma criança num lar onde, às vezes, estava faltando o que comer, né? Às vezes, estava faltando inúmeras outras coisas, inclusive psicológicas, né? Porque, como um pai e uma mãe com problemas financeiros gravíssimos, sem saber o dia de amanhã, né? Vão ter cabeça para ensinar a criança. Então, assim, foi muito difícil, né? E em relação também ao que eu comecei a falar, já mudei de assunto, era outra coisa. Em relação à questão de... Me fugiu. Mas, enfim, falei já. Era isso que eu queria, essa observação que eu queria fazer, que às vezes a gente... sobre o afastamento. Às vezes a pandemia, que era para ter nos aproximado mais, referente de estarmos todos dentro de casa e tudo mais, acabou, de certa forma, afastando, pelo que as crianças acabaram ficando muito tempo em telefone, e os pais, por aquela coisa assim, estou o dia todo com eles, né? Quem tinha essa possibilidade, que nem eu acredito que não eram muitas pessoas, mas enfim, nós estávamos o dia todo, acabava deixando, porque, vai fazer o quê? Deixa no telefone, e aquilo acabou ficando bom, né? Bom, porque eles não estavam incomodando, né? Vou falar bem no popular, vocês vão entender. Não tá me incomodando, tá no telefone, tá olhando o vídeo, tudo bem, vou deixar ali. E isso, assim, lá no começo, ok, mas virou um ano, né? Então, depois de um ano, já caiu no comodismo, já... Então, assim, agora, quando retomou as aulas, foi, de novo, todo aquele processo que foi difícil lá no início, foi difícil agora também. Foi mais fácil que tudo que aconteceu, mas também essa mudança novamente de agora retomar e tudo mais também teve bastante impacto, né? Bem mais positivo do que foi quando trancou tudo, né? Mas teve impacto também. Ótimo, super interessante. Aline. Posso falar? Claro. Ouvindo a Michele, né, assim, como a Michele trouxe, bem difícil, né, Michele? Algumas vezes a gente trocou, assim, da tua dificuldade ali financeira, né? A Michele se reinventou dentro do trabalho dela, né, como empreendedora, e a Michele ainda, a família da Pamela, né, é uma família estruturada, né, onde a Michele conseguia reservar esse tempo, a Michele tinha um lugar adequado, a Michele tinha acesso quando a Pamela precisava entrar no grupo de WhatsApp da professora para falar, né, outras crianças não. E além de toda essa questão financeira que a gente tem muito presente, assim, do quanto abala e desorganiza uma família, aqueles que perderam seus entes queridos, né, a gente tem aluno que perdeu tio, a gente tem aluno que perdeu mãe, a gente tem aluno que perdeu vô e tio, né, irmãos, tem famílias, assim, que perderam 3, 4 pessoas em virtude da pandemia, né, o Rodrigo mesmo está nos ajudando com uma criança que teve uma perda bem significativa, e o quanto isso, a gente até conversava na semana passada, eu e o Rodrigo, o quanto isso afeta, né, o pai hoje, ele não tá conseguindo lidar com o luto dele, ele tem que ajudar a criança a passar pelo luto, se reorganizar na casa, se reorganizar financeiramente, precisou mudar uma série de coisas na vida dele para tentar minimamente hoje atender essa criança, que ainda é reflexo, né? E todas essas outras perdas, assim, que a Michele trouxe. Eu vi que o professor nosso de inglês, o Anderson, tá ali, né, no chat, e me veio logo, assim, o quanto no início os pais diziam, nossa, os pequenos, né, eles não estão alfabetizados no português, como que a gente vai fazer atividade em inglês com eles? Né, porque o inglês com os pequenos é a fala, é a sala de aula, né, é muita pronúncia, é muito vídeo visto, enfim. E o Anderson, assim, teve um desafio gigantesco ali, né, porque mais do que transmitir e mandar o planejamento para casa, enfim, fazer as atividades, ele precisou criar um formato de ensinar esse pai
e essa mãe ou vô, enfim, como, né? A família não tem nada de inglês, não sabe nem, né, dizer hello, e aí, né? Ele trabalha lá com as cores, com os pequenos, ele trabalha uma série de conteúdos ali, onde a exploração se dá de forma muito efetiva na oralidade, né? E isso tudo complicou, né? E ele está ali se pronunciando que foi bem verdade, né? Mas assim, na nossa avaliação, né, Ander, na escola, como foi produtivo também, né? Porque muitos pais também trouxeram assim que conseguiram ter uma noção de inglês a partir das ajudas, né? E o planejamento do professor Anderson era que era todo cheio de balõezinhos lá para os pais, né? Do que eles tinham, como essa família interferir com a criança para que ela pudesse minimamente dar um retorno, né? E a Michelle falando também do retorno, assim, né? Graças a Deus. Uma coisa que eu já tinha falado antes no início, né? O quanto Campo Bom investiu nisso, e a nossa secretária de Educação também está assistindo, né? A professora Simone Dais Schneider. Ela sabe o quanto, assim, a gente é grata a todo o trabalho dela, do investimento que ela faz, né? A gente, nas nossas reuniões de diretora, sempre falava, assim, o quanto ela bancou esse retorno, né? E assim, não, nós vamos voltar. Campo Bom está preparado para o retorno, a gente tem como seguir os protocolos, né, de segurança, todos, né, a administração municipal super parceira nesse quesito, né, de poder transformar a escola e cuidar que a escola seguisse de forma muito clara todos os protocolos sanitários, né. Então, isso fez grande diferença também para o retorno, porque às vezes também a gente viu muito se falar assim de que da escola não estar preparada, né, para cumprir o protocolo sanitário, porque numa escola privada é mais tranquilo, né, mas numa escola pública municipal a gente sabe que por vezes passa por algumas questões assim financeiras, mas graças a Deus a gente está numa escola que pertence ao município de Campo Bom e que fez grande investimento nisso, né? Então, sempre a secretária é muito parceira, assim, não, a gente tem, não deixando faltar nada na escola, né, que a gente pudesse, sim, receber as crianças com tranquilidade, que os pais ficassem tranquilos com o retorno, sabendo que a gente está cumprindo com todos os protocolos de segurança exigidos, né? E, claro, é importante, assim, a família na escola mais do que nunca, né? E a gente sente essa necessidade do pai na escola hoje também, que acaba restringindo um pouco, né? E a nossa escola fica inserida numa comunidade onde os pais vêm muito na escola, né? E, às vezes, eles chegam no portão e dizem, eu posso entrar um pouquinho lá? Né? Entra um pouquinho, porque tem essa necessidade, assim, né, de dar uma entradinha. O Rodrigo vê que eles ficam por lá, né, Rodrigo? Sim. Porque eles precisam ver, né, e no início, assim, os pais dos pequenos, né, precisavam muito enxergar. Alguns pais até nos diziam, assim, vocês vão cuidar direitinho, né, ele vai ficar de máscara, ele vai ficar de máscara, né, a gente está cuidando. E eu costumo sempre dizer que eles estão mais seguros dentro da escola, com a questão, assim, sanitária, do que muitas vezes na rua, né, porque os pais estão trabalhando, né, ou mesmo em casa, Michelle trabalhando em casa, daqui a pouco, esquece de dizer para lavar a mão, ou vai, pegou uma coisa e não higienizou a mão, na escola não, né, eles chegam, eles passam álcool gel, eles entram na sala, eles passam álcool gel, tem os tapetes sanitizantes, tem a medição de temperatura, né, todo esse cuidado a gente tem, e mais do que nunca, né, é preciso ter esse cuidado. Então, acho que foi muito tranquilo, assim, muito necessária na volta, né, como por todos os motivos que a Michelle também trouxe. Claro, eu acho que tu traz pontos, vocês, né, duas trouxeram pontos bem importantes para a gente poder seguir, né, esse bate-papo, mas o quanto essa família estruturada, né, consciente, uma escola preparada faz a diferença. Então, né, todo mundo está passando por adaptações e mudanças e transformações. Quando se tem, né, esses pais, por mais dificuldade financeira que tenha, né, com uma estrutura emocional para tentar e ajudar essas crianças, uma escola que também está disposta a isso, professores que estão dispostos, criativos, como tu trouxe o exemplo do Anderson, né, o professor de inglês, de poder adaptar e modificar. Então, quanto isso acaba amenizando, de repente, todo esse impacto, né, ou trazendo um pouco mais de estrutura para essas crianças que também estão sofrendo, né, fico imaginando se nós, adultos, né, estamos entendendo esse momento de pandemia tão difícil, essas mudanças todas que a gente está passando, a gente se coloca no lugar de uma criança, de um adolescente, o quanto isso também
e deve estar sendo muito difícil, né? E acho que a Pamela está aqui também para nos trazer a percepção dela sobre isso. Né, Rodrigo, Jana, Rodrigo. Eu queria fazer uma pergunta para os 4 convidados. Posso fazer? E aí, entrando um pouco nas particularidades de cada um, né? Então, vou começar com a Aline, tá? Daí, depois, se quiser trocar, depois para o Giovanni, depois para a família também. Aline, a gente sabe que tu está num quadro, numa posição de diretora da escola, e isso tem uma implicação importante quanto a múltiplas responsabilidades, né? Então, eu acho que você ocupa um lugar que lida com família, que lida com alunos, que lida com colegas, professores, e que lida com a comunidade, né? E eu gostaria de saber de ti, aí sim, falando um pouquinho mais da tua experiência pessoal, como foi lidar dentro de um contexto de pandemia, né, todos esses processos, né, o grupo de professores, talvez as inseguranças dos professores, volta, não volta, a necessidade de trabalhar com as famílias, como é que vai ser, como é que foi esse processo para ti, assim, né, porque daí, a partir também dessa tua experiência, imagino que a escola, né, foi se organizando para isso. Sim, no início, muito medo, né? Porque a gente tem medo, né? Afinal de contas, era uma coisa que estava matando todo mundo, e enquanto estava matando lá um pouquinho, assim, mais longe, foi mais tranquilo. Mas quando começou a estar muito próximo da gente, esse medo começou a ficar mais latente, né? Mas pena que também a gente poderia ter convidado algum professor da escola a falar, assim, mas eu sempre procurei de forma muito tranquila, né, assim, passar essa tranquilidade para os professores, que a gente estava ali, que a gente ia seguir com tudo que fosse necessário para a segurança de todos, né, a gente sabe que a gente lida com crianças, né, e que escapes acontecem e vão acontecer, né, e a gente foi procurando, assim, de forma muito tranquila, organizando as coisas para que todos se sentissem no máximo seguros possíveis para poder trabalhar com as crianças, né? Mas a gente precisa trabalhar isso na gente, a gente até conversou algumas vezes, né, Rodrigo, assim, do quanto é importante a gente estar tranquilo com aquilo que a gente está fazendo, né? Como eu falei, o medo corria paralelo, claro que sim, né? A gente tem família, a gente sai de casa, a gente que estava ali atendendo direto as famílias durante quase um ano, né, na entrega e retirada de materiais, toda semana a gente sabia de alguém que a gente tinha atendido e que tinha se contaminado, né, e que estava passando por um processo bem difícil e a gente estava ali, né, e assim a nossa escola foi muito feliz e eu sempre falo que a gente tem um grupo de professores extremamente comprometidos, né, porque por mais que uns tivessem mais medo, mais insegurança, ou tivessem familiares que tivessem sido acometidos, todos, sem exceção, e aí também não só os professores, todas as pessoas que circulam na escola, né, como funcionários, sempre funcionando junto, né, essa é uma característica muito forte, assim, da nossa escola, todo mundo sempre se engaja muito nas coisas, então a gente precisa voltar, vamos voltar, a gente precisa fazer planejamento remoto, vamos fazer, uns com mais dificuldade, outros com mais facilidade, sim, né, porque aí passa pela nossa constituição enquanto sujeito que aprende ao longo da vida, né, mas muito tranquilo. Em relação às famílias, também aquilo que eu já falava, assim, eu sempre procurei me colocar de forma muito clara, transparente, né, mas também muito ao lado deles, assim, para que eles pudessem perceber que a gente estava ali e que os filhos são muito importantes para nós, porque como eu falei, a escola sem criança não é criança, né, se tu que está lá toda semana, assim, também vê as mudanças que a gente já tem feito, né, diariamente lá, assim, na própria ambiência da escola, né, aquilo ficou meio em stand-by lá, assim, né, a questão das flores, a questão da pintura, né, parece que ficou tudo um ano sob suspensão, assim, então voltando, a gente iniciou, na verdade, com
com um projeto de leitura, né, bem no início ali, assim, onde todo mundo precisava ver, e a gente utiliza muito um palco verde que a gente tem na escola, e ali naquele palco, quando as crianças viram decorado, começaram a subir para o refeitório, começaram a dizer assim, nossa, parece a nossa escola de novo, né? Por quê? Porque antes eles também não vinham. Eles vinham durante a semana, nos dias que a gente servia alimento para eles, né? Porque as nossas escolas em Campo Bom também, durante a pandemia, 3 vezes por semana as crianças podiam vir na escola buscar uma marmita, porque a gente sabe também o quanto é importante o alimento, né? E na escola integral mais ainda, porque é um grande objetivo eles receberem o almoço. Então eles vinham, poucos vinham, mas quando eles vinham, eles diziam que saudade, ou muitos ainda, posso te dar um abraço, né? E às vezes, assim, o diretor não é aquele que ganha os abraços das crianças, né? Não é o mais querido da escola nesse sentido, assim. Mas eles vinham, né? Ai, Diri, posso te dar um abraço? Estava com saudade, né? E de poder acolher essa forma deles, assim, é muito gratificante para a gente, né? E a nossa escola, como eu falei, os professores são super engajados, assim, em tudo, né? Então, eu citei o Anderson, né? Só porque eu lembrei da questão do inglês, mas, assim, todos, sem exceção de nenhum, assim, né? De se superar nisso. Então, como tu falaste, assim, ser diretor implica em muitas responsabilidades, né? Com a comunidade, com a escola, com os profissionais que estão na escola, com as crianças, enfim. Mas também tem um retorno bem gratificante, né? De poder estar ali, assim, e eu sou muito feliz de estar nesse lugar que eu estou, né? Nossa escola se chama Edmundo e tem um mundo como símbolo, e a gente sempre brinca que aqui no nosso Edmundo é um mundo de possibilidades, né? E a gente tem feito isso na escola, assim, constantemente com o nosso grupo. Então, eu sou muito grata, assim, muito feliz de poder estar, e é muito fácil, na verdade, gerir um grupo desse, né, porque quando tu tem um grupo que se engaja em todas as propostas, que busca o melhor para as crianças, para a turma, para a comunidade, é bem tranquilo, Rodrigo, né. Que bom, coisa boa. Obrigado, Aline. Agora, queria perguntar para o Giovanni também, que é um pouco trabalha numa escola, né, numa escola privada, talvez a experiência dele seja um pouco diferente, mas também para fazer um contraponto e nos trazer a visão dele, né, Giovanni? Então, assim, gostaria de te perguntar, assim, como é que tu observaste os processos no período, né, de confinamento e essa volta da escola, a organização da escola, o que tu tem observado nos alunos, nesse retorno também, assim, de forma mais geral, né? Na tua perspectiva. Eu vejo o funcionário, vamos dizer assim, psicólogo, escolar, da área da saúde, que trabalha com educação, ele está no meio de uma república de professores. Essa é a primeira coisa. Então, o psicólogo, a psicóloga trabalha junto com eles. E por que eu digo isso? Na educação infantil, por exemplo, as professoras têm uma maestria gigante na psicologia do desenvolvimento dessas crianças, entendem muito da idade, elas dão um banho de conhecimento. Então, o conhecimento do profissional da psicologia com a escola se entrelaça em vários casos, nessa Covid, que também foi a Covid das desconexões, onde nós tivemos, então, que ter pausas para tudo. E para aquelas pessoas que passaram por isso e não pensaram o essencial da vida, que pensem, porque nós temos ainda algum tempo para isso. Então, me tocou bastante a fala da diretora Aline, porque eu percebo que tanto pais, alunos, professoras tiveram um déficit de realização, né? Mas a sociedade, os professores provaram para a sociedade uma amizade social. Por que eu digo isso? Porque através das tarefas ou de aulas remotas,
os professores eles manteram a esperança. Eu lembro que não dá para encarar a pandemia como uma coisa nova, porque houveram várias epidemias de ebola na África, de 1976, mais ou menos, até hoje. E lá não haviam tarefas e qualquer outro tipo de aula. 70% das crianças não voltaram para a escola. Então, qualquer tarefa que aconteceu foi um fio de esperança. Se fala muito de médicas, enfermeiras, mas eu quero enaltecer de forma realística as professoras como promotoras de saúde, porque elas manteram, de alguma forma, o vínculo. Então, essa estima é muito importante para a professora. Isso é uma preocupação que eu acho que é de todos que trabalham na escola, né? Essa estima, o reconhecimento, o valor da professora e do professor. Isso é um grande feedback para a autoestima do professor. Isso é uma preocupação. E por isso que eu digo uma coisa que eu vou repetir 2 vezes aqui. A criança apreende a professora antes da intenção pedagógica dela. Eu vou repetir. A criança apreende a professora por completo antes da intenção pedagógica dela. A criança tem uma inteligência senciente. Ela sente a professora. Então, é importante essa valorização que em vários estamentos sociais da mídia tem dado, né? Então, a minha fala, pelo menos eu imagino agora, vai de encontro com o que a diretora Aline falou. Os desafios estão lançados para a escola como um todo, mas eu sublinho muito a questão da valorização, da estima do professor e da professora como grandes promotores e promotoras de saúde na pandemia desde o início. Então, eu acho que é isso mais ou menos que eu teria para falar agora, assim, que me veio na cabeça. Muito bem, obrigado, Giovanni. Bem interessante isso, né? Não existe, no meu ponto de vista também, aprendizagem sem essa relação professor-aluno, né, que tu comentaste aí, desta forma, né, que a criança sente, né, o professor, e eu entendo isso como uma relação muito especial que possibilita a via do aprender e outras coisas mais, né, nessa relação. Agora eu queria perguntar para a Pamela e para a Michele, para acabar o meu ciclo de perguntas, depois eu deixo aí se a Jana ou a Carol querem fazer alguma coisa. Eu sei que provavelmente a Pamela retornou à aula presencial, correto, Pamela? Sim. Tá. Retornei à aula presencial. Se vocês conseguem traçar um paralelo, como é que está a vida de vocês agora e como é que era antes? Como é que vocês estão sentindo esse retorno da escola? Mudou coisas, não mudou? Vocês estão sentindo que a vida está resgatando aquela coisa mais da normalidade? Ou ainda está difícil? Qual é a comparação que vocês fazem? Um pouquinho das duas, né? A gente gostaria de ouvir. De lá para cá mudou bastante coisa. A nossa rotina mudou. Antes estava tudo normal, sem a Covid era uma rotina. Não, depois que voltou a aula, amorzinho. Ai. Agora, depois que a gente voltou. Tá. Ui, tô perdida já. Bem tranquilo, Pamela. Tudo bem. Mudou bastante a rotina e não sei responder muito bem. Eu só sei que mudou a rotina muito. Muita rotina. Mas tu tá gostando de voltar para a escola? O que tu tá achando? Tô achando muito melhor. Por que tu tá achando melhor? O que tem lá na escola de tão fantástico? O que tu mais gostou, né, dessa volta, né? Bom, não vou dizer que foi o que eu mais gostei, mas
eu achei bem melhor que lá tem os professores para ajudar, que é uma coisa que os pais não conseguem responder igual os professores. Então, muda bastante coisa para os pais, para os professores. E o que eu estou gostando bastante é de reencontrar meus amigos. Claro. Que bom, né? E a mamãe, como é que percebeu esse processo até agora, esse retorno? É que nem tu disse no início ali, a gente está começando a sentir um pouquinho na pele a normalidade, né? Claro, eu desde o início, que nem a Aline falou, né? Eu nunca tive dúvidas que ela estaria mais segura lá do que em casa, não, né? Porque a gente não... Mas, assim, que ela estaria tão segura lá quanto em casa, sabe? Porque a Pamela vai desde o primeiro ano na Arena Edmundo e eu sempre falo, né, que não vou dizer pela escola que ela vai, não vou dizer das outras escolas do município, né, mas o Edmundo é uma escola extraordinária, assim. É uma escola pública num bairro de grande vulnerabilidade financeira, vários problemas, né, Aline? Mas ela com certeza se destaca em muitas coisas, assim, a escola se destaca muito. E eu nunca tive dúvidas que ela estaria tão bem cuidada lá quanto aqui, né? Então, assim, a gente está sentindo um pouquinho na pele a normalidade, né? Claro que não totalmente pelo fato que antes, né, no meu caso, antes a Pamela ia em turno integral, que nem eu coloquei antes, né? Tinha a facilidade que, mesmo agora, é pouca coisa, mas ainda vem um pouco de tema, alguma coisa que a gente tem que auxiliar, né? Então, isso não tinha antes. Antes, os temas, ela sempre vinha com essas coisas resolvidas para casa. A gente só dava uma olhada para ver se fez. Não tinha realmente muito que a gente sentar para ensinar. Antes, lá em 2018, né? Lá em 2019, isso não existia aqui, né? Era realmente ver se fez, se o caderno está bem feito, se a letra está bonita. Era aquela coisa, assim, bem, assim, da minha parte básica, né? Que eu acho que é essencial, né? Então, não tinha aquela coisa de se sentar, ensinar. De vez em quando apresentava alguma dificuldade, alguma coisa. De vez em quando trazia um tema. Então, isso passava, assim, bem despercebido, né? Veio a rotina de aula em casa, né? Foi bem difícil, assim, que era todos os dias, bastante coisas diferentes. E agora, a gente está sentindo um pouquinho na pele a normalidade das coisas estarem voltando ao normal. E está sendo bom, confesso que está sendo bom, porque pelo fato que a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade. A Pamela é uma criança grande, não incomoda, pelo contrário, me ajuda, ela tem as atividades que ela sempre me auxilia a fazer em casa, os compromissos dela de uma quarta, essas coisas básicas, né, da idade dela. Então, mas ela não é uma criança que me incomoda, mas realmente estar o tempo todo, pergunta, e a gente às vezes está trabalhando, que nem a Aline passou, né? Eu trabalho na internet, às vezes tu tá gravando um vídeo, tu tá fazendo alguma coisa que realmente precisa do momento, e agora eu tenho esse tempo mais reservado que eu posso realmente poder trabalhar sem ter que estar me dividindo, né? Então, estamos sentindo novamente um pouquinho da liberdade da liberdade não, da rotina passada voltando, né? E tá bom, eu tô gostando e ela tá sendo bem cuidada lá. E o meu marido pediu para mim fazer uma observação, que ele não tá participando da live porque ele tá aqui do meu lado trabalhando. Ele disse, fala que eu não tô participando, que eu tô trabalhando. Ele queria Mas tá escutando desde o começo. Mas tá escutando, tá aqui. Não, antes até eu pensei, eu vou dizer que ele tá ali, porque eu percebi que ele tava, né? E o convidado não era só as duas, eram eles, mas como eles têm a questão do trabalho em casa, né? Alguém teve que continuar, né, Michele? Tá lá ó. A Michele faz uma maçã do amor como ninguém, se alguém quiser, né, Michele? Ele tá fazendo maçã do amor. Viu? Que legal. Jana, alguma coisa? Sim, eu ia aproveitar dessa fala aí da Michele, mesmo com as dificuldades, né, Michele, assim, que tu colocaste, de ter que auxiliar a Pamela em casa, né, essa questão do tema, e que agora, então, com a volta já está um pouco mais tranquilo. Ao mesmo tempo, tu também, em alguns momentos, né, mesmo diante desse grande desafio, assim, que foi conciliar tudo, tu também tem o sentimento de que
foi gostoso poder acompanhar assim mais de perto, saber o que a Pamela estava aprendendo, o que eram as tarefas, porque no momento que a gente, né, não está tão envolvido, como tu disseste, os temas basicamente eram já feitos as tarefas na escola, e depois que ela teve que compartilhar isso com vocês, tu também teve esse sentimento assim de puxa, eu tô sabendo, tô mais próxima, né? E tô ajudando diante daquilo que eu consigo, né? Como é que foi esse sentimento para ti? Sim, eu mesmo ia colocar isso. Eu me senti muito privilegiada por isso, né? Pelo fato de poder estar passando, ensinando ela, né? Porque eu sei que muitos pais não tiveram, mesmo com tudo isso que aconteceu, não tiveram essa oportunidade, porque a rotina continuou de trabalhar fora e muitas vezes ficou pior pelo fato de ter que deixar talvez os filhos até sozinhos em casa ou deixar com uma avó que não tinha a facilidade para fazer o ensinamento que eu tinha, entende? Então, sim, me senti muito privilegiada por isso, né? Por poder ensinar e poder saber. Eu sempre soube, né, que a Pamela é uma criança inteligente, ela sempre jogou as coisas muito bem, mas de ver a dedicação, de ver o capricho, né, que a gente sempre cobra, né, e ver que ela manteve em todo o período do ano passado, que não, às vezes, não vou dizer que não precisava, porque eram atividades que vinham pedido, escreva no caderno, coloca data, faça isso, mas não precisava, né, vocês me entendem o que eu estou querendo dizer. E mesmo assim ela continuou fazendo, continuou se dedicando, sendo assim pontual nas coisas que tinham que ser feitas, né? Então, com certeza, me senti feliz em poder acompanhar isso e ver que posso ficar com os olhos fechados, tranquila, sabendo que ela vai estar fazendo a coisa certa, né? Porque a gente já ensinou, então agora é só manter, né? Então, com certeza me senti feliz. Realmente eu ia falar isso, né? A gente parece que fala só as coisas ruins, mas não. Me sinto muito feliz em poder ter ficado, em poder ter... não precisar ter exposto ela a, talvez... Porque foi a realidade de muitos pais. Não tem uma escola. A tia lá cuida. Lá na tia tinha, às vezes, muito mais crianças que dentro da sala de aula. Por isso que eu falo de novo, que nem a Aline falou. Quando voltou às aulas, com certeza, a minha primeira opção foi mandar para a escola novamente, pelo fato que eu sei que teve muitos pais que não tiveram nenhuma possibilidade, que nem eu tive, de acompanhar, e ficaram com as crianças, às vezes, em casa de tias, cuidadoras, né, com muita mais criança, né, e é a realidade, às vezes, a gente pensa, mas não podia, mas tinha, né, se não fosse as tias, as crianças vão ficar onde para os pais trabalhar, né. Então, eu poder ter acompanhado, eu poder ter estado junto, com certeza me sinto muito grata. Eu queria parabenizar vocês aí, né, tu, teu esposo e a própria Pamela, por esse envolvimento todo, que com certeza fez a diferença para ela, né, e também uma fala que tu um comentário que tu fizeste antes em relação à escola, de se sentir segura, né, com que a escola, com o ambiente, com as propostas da escola, isso também, né, dá uma segurança para a gente, assim, dá uma tranquilidade enquanto pais, né, que também faz muita diferença. E, Carol, ainda tem tempo para uma perguntinha? Tem, pode perguntar. Depois eu queria perguntar para a Aline, né, em relação às estratégias, assim, que vocês, enquanto equipe, como que vocês lidaram, assim, para poder ajudar, né, para conversar com os pais, assim, para que eles pudessem ajudar as crianças, principalmente com essas tarefas escolares, porque com alguns eu entendi que vocês tiveram um contato com mais direto, né, com mais facilidade, com outros vocês não conseguiram tanto. Como que vocês lidaram com isso, assim, para tentar ajudar eles, para que eles conseguissem ajudar os filhos? Como eu já falei, a nossa comunidade, né, a nossa escola fica inserida numa comunidade
que tem uma dificuldade econômica, assim, né? Então, o acesso à internet é bem complicado, né? A permanência, a utilização do recurso. Mas a gente sempre disponibilizou o material impresso, né? Então, era praticamente maciçamente isso. E a gente acabava, muitas vezes, ali, quando os pais vinham devolver, nos diziam assim, ai, diretora, a gente não conseguiu fazer essa atividade porque a gente não sabia explicar, né? Ou a gente não entendia. A gente acabava dando uma aulinha ali no balcão, muitas vezes, né? Muitas e muitas vezes. Mas acho que a maior estratégia, assim, da gente foram os professores, né? Nos grupos de WhatsApp. Então, assim, o pai chamava o professor fazia videochamada para cada aluno, assim, não era coletivo, né? Se tu, Janaína, fizesse contato com a professora, dizendo que teu filho não tinha conseguido determinada atividade, ou não estava conseguindo realizar, ou a criança não estava motivada, enfim, o motivo que tu trazia ou apontava, o professor agendava uma videoaula, né, como a gente chamava. E ali motivava essa criança, fazia combinados com essa criança, aqueles combinados que a Michelle diz que em casa, na escola funciona, mas em casa não funciona, o professor retomava, né? Então, os nossos professores via grupos de WhatsApp, daí pelo Meet, por videochamada, né? Algumas crianças até se sentiam mais seguras nas videochamadas do que nas aulas pelo Meet, né? Até por conta do equipamento, enfim, né? E estavam ali. E alguns até pela própria condição na qual vivia, né, para não ter a sua vida exposta, né, para os demais colegas, assim, porque a gente passou por alguns momentos com isso, né, e tem uma professora que eu acho que está aí ainda também, a Karine, que ela nos trouxe, assim, determinada aluna, ela fica andando no pátio, procurando um sinal de internet para minha videoaula com ela, né, e isso, assim, de tocar, e cada vez que as crianças vinham, a gente também fazia essa ponte com o professor, né, olha, quem sabe tu chama fulano, quem sabe propõe para o ciclano, para poder ajudar. Então, a gente, como eu te disse, a gente fazia umas mini aulas ali no balcão com os pais, né, mas os grandes parceiros e os grandes criadores de estratégias foram os nossos professores, né, como... E a gente ainda via muito, né, nas redes sociais, Aline, os professores não estão trabalhando, né? Não, e o trabalho foi... Nunca se trabalhou tanto, né? Professor mesmo com toda a hora atividade que tem. Isso. Com toda a hora atividade que tem, né? Mas trabalhou muito em casa. Muito. Né? Muito mesmo. Assim. E esse olhar, né, essas pequenas coisas assim, e para outros tão grandiosa, né, que o professor tinha que em sala de aula a gente também tem, mas que diante dessa realidade, né, mais difícil para uns do que para outros, de estar percebendo que o aluno está ali tentando buscar um sinal, e o professor tentando fazer tudo que ele pode, né, e ao mesmo tempo, às vezes, está fora do alcance dele, né. Eu vi ali antes que alguém escreveu do empenho de todo mundo, né? Bem isso que tu trouxeste. A Karine, eu conheço ela também, uma prof super dedicada e com esse olhar aí. Olha ali, ó, os alunos se esforçaram muito procurando esse sinal. Eles tinham, né? Até porque, como eu falei, eles não têm muito acesso, assim. Então, o acesso deles de internet é o que o telefone dispõe, né? E alguns ainda com bem pequenininho ali aquele acesso, né, mas os pais sempre procurando, mas volto a dizer assim, e a gente na escola, assim, enquanto equipe, eu e a Bárbara, sempre enaltecemos muito os nossos professores, porque eles que foram, assim, os protagonistas de tudo, né, a gente hoje até costuma falar, assim, que às vezes a gente liga para a família, né, através de uma busca ativa, enfim, para saber de algum retorno, os pais acabam não nos atendendo, até porque muitas vezes a escola funciona no horário que o pai está no trabalho, e que ele não pode atender o telefone. Aí a gente vai na prof e diz, manda um WhatsApp depois para o pai X, né, logo daqui a pouco ela já vem com a resposta, porque o pai não pode atender o telefone, mas ele vê o WhatsApp, né, então isso, assim, dos
dos professores serem muito parceiros nessas estratégias, né, e de funcionar, porque também a gente precisou se despedir de algumas coisas, né, Janaína, assim, criar um grupo de WhatsApp com a turma, era uma coisa mais vivida na escola privada, né, na escola pública, não, né, então assim, eu vou dar meu WhatsApp, a gente até, não precisa ser o teu, mas cria um, né, compra um chip para mais um chip, cria um grupo lá, torna o grupo administrativo, porque também a gente sabe que tem toda aquela função também, né, de que, assim, a gente sabe que o professor estava ali direto, né, trabalhando, mas que às vezes, e tinham, assim, professores, eu marquei uma videoaula no domingo de tarde, porque era a hora que a mãe estava em casa, ela fez um sábado o dia inteiro, né, e daí durante o horário que a professora queria agendar, não dava, né, daí a gente sempre dizia, não, tu não precisa marcar no domingo, como que para ti isso é? Né? Mas assim, não teve ninguém, sabe, Janaína, que disse assim, não, eu não vou atender no domingo, eu não vou atender no sábado, eu não vou fazer uma chamada com o pai às 8 horas da noite, porque eu trabalhei hoje o dia inteiro e 8 horas da noite eu quero estar com a minha família, né, e isso vale também para as reuniões da gente, assim, enquanto escola, que a gente fez muitas também, né, todas as formações que hoje a gente tem passam pela tela do computador, né, então, assim, sempre os professores muito parceiros, né, e as nossas estratégias, assim, de funcionamento, de ter eficácia, sempre o professor esteve no meio, né, sempre passou pelo professor, assim, dessa parceria de poder nos auxiliar e de estar fazendo contato, assim, bem direto com essas famílias. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, de alguns profs que estão acompanhando também, eu acho que isso faz muita diferença, né? A gente sabe disso, nós temos os nossos grupos aí da instituição também, a gente sabe o empenho, né, que cada grupo, que quanto a gente se mobiliza, e tanto que estamos todos aqui, né, olha só, todo mundo conversando aí sobre isso, cada um dentro das suas áreas, e quem gosta, né, quem realmente está envolvido, é isso, a gente às vezes não tem horário, né? A gente marca e vamos lá. Obrigada, Lili. Vamos lá, bem isso. Bem legal, tem um comentário da Nara aqui, né? Acho que no momento que estava falando da escola ali, então que esse acolhimento da escola deve ser sempre acompanhado com muito amor, muita empatia, pois cada um teve a sua história durante o ensino remoto. Cada um precisa ser olhado a partir das emoções que estão demonstrando, né? Eu achei bem interessante essa fala dela, né, essa colocação dela. Pode falar, Lili. Não, eu só queria ressaltar, assim, que a Nara é uma prof da escola, e a Nara faz uma oficina de meditação com os nossos alunos. Legal. Ontem até circulou nos nossos WhatsApp uma imagem, estava acontecendo recreio, e um menino simplesmente pegou um tatame, pôs num canto e estava ele sentado fazendo meditação. O mundo acontecendo em volta e ele sentadinho, posição de meditação lá com a Nara. E a Nara é uma pessoa que faz muito bem esse acolhimento, né? Então, assim, porque todos os nossos precisam ser acolhidos. E eu também queria aproveitar para dizer que o acolhimento muitas vezes não é só afetivo, né? O acolhimento é quando o projeto nos proporciona isso. Poder dar um par de tênis para um aluno que não tem. Né? Então, assim, o nosso projeto Joga Aurora traz muitas coisas nesse sentido. Semana passada ainda a gente colocou deu um tênis para uma criança, né, do projeto, e ele saiu correndo, porque o tênis dele estava num caos, né? Então, assim, o quanto a gente consegue acolher de outra forma, porque a família não tinha, né? E ele não poderia vir para a escola se ele não tivesse o tênis alcançado pelo projeto. E não só isso, o projeto alcançou alimentos várias vezes, né? Vai ter novamente outras ações nesse sentido. Então, a gente acolhe sim, afetivamente, mas assim, com a comida, com o tênis, com a meia nessa época de frio, né? Com o agasalho que eles recebem. Então, o projeto, assim, é um grande parceiro da nossa escola. Né, e a gente sabe, assim, os motivos pelos quais o projeto funciona lá, mas, de novo, quero deixar meu agradecimento, assim, porque as nossas crianças são muito felizes com o projeto Joga Aurora, né, por tudo que o projeto já participou. A Pamela até tá de agasalho lá, né, Pamela? Com o novo já, né, porque esse aí já é o novo. Eu já tô com o novo aqui, eu pensei, vai ter uma live ali do Joga Aurora, eu vou botar o Isso aí. agasalho.
E eles são muito orgulhosos, assim, de estarem vestidos de Joga Aurora, né, Michele? Assim, Ela ama, nossa, ela ama demais. Eles vestem essa marca, assim, né? Que mentira! Quando vem o uniforme do ano anterior, ela vem muito feliz mostrar. Mãe, olha só o que veio da escola, que era o meu uniforme anterior. Ela fica muito feliz. Deixa eu só fazer uma observação bem rapidinho, não vou me estender. Meu marido pediu para me comentar, né? Semana passada, a Pamela foi para a escola e estava super frio e o casaco dela arrebentou, rasgou, não tenho certeza o que foi que aconteceu. Mas, enfim, né? A professora foi lá e consertou o casaco. Tipo, em algum momento ali da aula, era professora de artes, né, filha? Não, era a professora Sibeli. Professora Sibeli. A professora consertou o casaco dela, né? Então, é sobre isso, né? Não é só dar aula, não é só... É sobre isso, é esse acolhimento que realmente faz a diferença, né? Poderia simplesmente, teu casaco rasgou, né? Fazer o quê? Mas não, né? A professora consertou o casaco em algum período da aula ali para ela continuar na aula, continuar confortável. E é sobre esses detalhes que realmente fazem a diferença, que torna a escola ser diferente e se destacar, né? Meu casaco virava colete, daí tinha um fecho aqui e o fecho estragou. E a prof arrumou para ela. Não, e eu acho que é bem interessante isso que a gente está trazendo, né? Acho que o Giovanni trouxe a falar dele quanto à escola. Não vou conseguir reproduzir literalmente o que ele trouxe, mas trazendo a ideia do quanto a escola está ajudando emocionalmente também as crianças, em vários outros sentidos, e mantendo a saúde mental, né, dessas crianças. E acho que a gente pode pensar também todo esse impacto, esse efeito da pandemia, quais outras formas de poder estar ajudando as crianças a passarem por esse momento, né? Não sei se o Giovanni quer comentar alguma coisa nesse sentido também, né? Além todo o envolvimento da escola, dos professores, né? Que a gente ressaltou bastante durante essa live, outras formas das crianças estarem passando por esse momento, os pais estarem ajudando essas crianças, outras estratégias. Como eu falei antes, a conexão ela é diferente do encontro. E esse encontro que está acontecendo agora, que as crianças, então, podem, de forma presencial, estarem na instituição física, isso já é uma grande injeção de saúde. Isso já é super importante. Elas trazem, as crianças, autoatributos de casa para a escola. Então, nisso eu vejo que os professores estão atentos quanto a isso, né? Porque nas profundezas da casa, como a mãe falou aqui, aconteceram aproximações, mas também distâncias. Uhum. E algumas distâncias bastante grandes, assim. E nós vivemos uma emergência sanitária extrema, e eu vejo que não vai haver futuro para se destruir. Porque se continuar assim, nós vamos destruir tudo, né, em termos ecológicos. Então, eu acho que uma das coisas que importa a educação se envolver mais numa educação ambiental e também numa educação financeira, né, para nós eliminarmos a cultura do descarte, que parte da sociedade está acostumada. Não está bom, ficou velho, eu vou tocar fora, né? Isso é muito importante porque a infância é todo o nosso futuro. Daqui a alguns anos, quando eu ficar um pouco mais velho e eu for na padaria, numa loja, no médico, essas crianças que vão me atender, vão nos atender. São essas crianças. Então, eu ressalto a importância dos professores. Os professores, nessa pandemia, eles foram todo o nosso agora. Mas as crianças vão ser todo o nosso futuro. Então, é uma questão do cuidado, de a gente ficar atento
para os autoatributos que essas crianças vão trazer de casa para a escola e também atentos aos nossos colegas. Eu percebo que os colegas se ajudam, alguns conversam mais que os outros, mas também ficar atento aos colegas, não só aos alunos, a escola como um todo. Perfeito, né? Acho que excelente colocação, né? Para a gente poder refletir, acho que também essa ideia, acho que os dois projetos, tanto o Prince quanto a Jogo Aurora, o foco é poder estar levando desenvolvimento cognitivo, emocional, físico para as crianças, né? E adolescentes. Então, a gente poder olhar para eles, poder pensar o impacto, como a gente pode ajudar nesse momento, né, diante de tantas alterações, adaptações que eles tiveram, estão passando, é o nosso papel, né, quanto profissional da área da saúde, da educação, porque, querendo ou não, né, a vida deles vai ser permeada por esse momento que eles estão passando, né, que a gente está passando. Então, a pandemia é um momento estressor, de luto, de mudanças, em que todas as crianças, né, que estão nesse período vão sentir de uma maneira ou outra, né? Claro que a gente sabe que o impacto vai ser diferente dependendo de toda a questão familiar, escolar, de personalidade, né, de cada um, vai sentir de maneiras diferentes também tudo que aconteceu na sua vidinha. Mas o fato de a gente olhar para isso e pensar como a gente pode ajudar, como a gente pode estar colaborando, como a gente pode estar promovendo mais saúde mental, prevenindo alguns prejuízos maiores, como escolares, né? Porque a gente estava discutindo em grupo isso, nossa reunião, quanto também impacto escolar, né? Então, a criança, ela vinha de um ano, né, com aquele desenvolvimento dentro do esperado, com as professoras, e aí ficou 1 ano e 4 meses fora da escola. E aí agora volta, né, como se nada tivesse acontecido, né? Então, ou seja, é depositado, entre aspas, novamente na escola. E todas as mudanças que tiveram. Então, né, o impacto que isso está gerando, vai gerar, e o quanto nós, profissionais da área da saúde e da educação, tem que ficar atento e pensar em estratégia de como de poder estar auxiliando, né, essas crianças, como a Pamela, né, que está aqui com a gente, que parece uma menina muito responsável, muito participativa, muito dedicada, pela fala da Aline, né, pela fala da mãe, dos colegas, dos professores também, mas a gente também vai estar diante de crianças com desenvolvimento atípico, né, com crianças com mais dificuldades escolares, com crianças com algum transtorno já. Eu acho que acontece muito isso que o Giovanni trouxe também, do quanto teve esse retrocesso algumas crianças, uma regressão também em alguns comportamentos, e como é importante a gente estar atento a isso e poder estar auxiliando esses pais também, né, diante dessas situações. Rodrigo, fazer algum comentário? Não, só concordando com a tua fala, assim, muito importante pensar isso também, que nós temos casos e casos, né, nós temos famílias e famílias, crianças e crianças, né, e que o impacto, ele não necessariamente é ruim, mas ele pode ser bastante importante, a gente tem que estar atento, né, e eu acho que ali, pelo menos na escola Edmundo, assim, o que eu acompanho ali, existe um cuidado desde a base, né, que eu vejo, desde a sala de aula até a diretoria, né, então todos estão muito atentos a isso, eu acho que a escola tem que ter esse cuidado, né, e uma outra coisa que eu vou falar também, não sei se cabe aqui ou não, mas os professores também têm que ter cuidado consigo nesse processo, né, todo mundo ficou muito mexido. Não sei o que o Giovanni acha disso também, ou todos que estão aqui. A gente também está no mesmo barco, né? Não é diferente de outros contextos. Você vivencia determinados medos, como a Aline vivenciou, como as famílias estão vivenciando. E, às vezes, isso impacta também na nossa atividade profissional. Como não? E dizer que isso, às vezes, que isso é absolutamente... A gente precisa olhar para essas coisas, conversar, trocar ideias com os colegas, né? Porque bate também, né?
Daqui a pouco os professores também se viram nesse momento, tendo que criar exatamente isso que ele falou, né, grupos de WhatsApp, ou aulas no Google Meets, ou, enfim, são vivências de construção praticamente diárias, né? Como é que eu vou fazer o aluno entender determinada questão, né, à distância, com um sinal tão ruim, né? E agora na volta também, né, algumas expectativas, mas eu acho que com o tempo também, e vai demorar, né, gente, essa acomodação, para quem gosta de Piaget, né, vai demorar um pouquinho ainda, e eu acho que a gente tem que ter paciência, as coisas vão se encaminhar, como o Giovanni trouxe, historicamente não é primeiro evento pandêmico do planeta, digamos assim, é o que a gente está vivendo, né, mas já houve outros, né, e outras questões muito, digamos assim, que moveram a história da humanidade. E eu acho que paciência com a gente também é importante nesse momento, assim, da gente poder lidar com tudo isso. Eu só queria complementar, assim, também, para ser a última fala, né, porque eu sei que a gente já deve estar acabando aí nosso tempo, mas é mais tranquilo a gente falar com uma criança como a Pamela, né, que se vira sozinha, que é uma criança comprometida, né, que teve 500 elogios ali dos profs, né, Pamela? E a Pamela é essa mesmo, essa menina comprometida, que faz as coisas, que não tem muitas dificuldades, né, de aprendizagem, enfim. Mas a gente também não pode esquecer dos nossos alunos que possuem essa dificuldade, né? E Campo Bom, de novo, eu ressalto, assim, desde o início, os professores que trabalham nas salas de AE, né, fizeram o trabalho, o dever de casa bem feito, né, porque em nenhum momento os nossos alunos ficaram desassistidos. Estes alunos que estavam em algum serviço, como a gente tem um centro de apoio, né, o CEMAD, que lá a gente conta com profissionais de psicologia, fono, psicopedagógico, PO, enfim, essas crianças continuaram mesmo que de forma virtual tendo esse atendimento, né, e a gente também tem uma professora na escola que faz isso, e foi fantástica, assim, a forma como ela conseguiu encontrar um caminho, porque encontrar um caminho com um grupo de crianças como a Pamela é difícil? Mas é mais tranquilo, né, do que tu encontrar um caminho com uma criança autista, por exemplo, né, e a gente tem alguns autistas na escola, assim, então é mais difícil, né, ou aquela criança que a gente tem também, que tem uma outra deficiência, não tão severa, mas que também a impede, né, de ficar um tempo na frente de uma tela, de poder ali, exige muito mais da família, né? Então, assim, só queria fechar minha fala dizendo, assim, que a gente precisou olhar para os dois lados, como sempre, né, e em nenhum momento o nosso aluno com alguma necessidade ficou desassistido ou teve um atendimento inferior ao outro aluno que a gente tem na escola regular, né, e de novo, assim, ressalto o mérito do professor de poder estar com isso, e acho que é bem importante isso que tu falava, né, Rodrigo, a gente até fez contigo ano passado, esse momento de escuta do professor, né, onde a gente fez esse acolhimento, assim, com os professores em tempo de pandemia, né, o Rodrigo fez uma série de encontros, assim, com o grupo, e foram muito proveitosos, assim, todo mundo falando, né, do quanto é importante quando o professor também é escutado, quando o professor é colocado neste lado de que ele também precisa, né, a gente atende, acolhe o aluno, acolhe a família, mas o professor também precisa ser acolhido, né, todo mundo, na verdade, precisa ser, mas a gente também não pode esquecer do professor. Excelente, então está no nosso tempo estourado, então queria abrir, se alguém quiser fazer mais alguma colocação, se a gente fazer um encerramento. Para terminar, então, gostaria de falar que eu sinto que um dos maiores sinais de saúde que nós, os professores e professoras, podem ter é admitir medo, admitir fragilidade, admitir ansiedade. E que isso é uma coisa que todos nós passamos com algum grau. Estamos passando nessa pandemia. Ótimo. Mais alguém?
Acho que como trouxe ali a Daiane, né, acho que foi um bate-papo cheio de emoção, né, de poder estar refletindo sobre a importância da escola, a importância dos pais, né, de uma família estruturada, quanto isso vai impactar também de poder passar por esse momento de uma maneira não tão traumática, né, mas de poder também aproveitar, né, entre aspas, de usar esse momento que a gente está vivendo, também ter essa aproximação com os filhos, né, de poder olhar para essa pandemia e como eu trouxe ele lá na fala inicial, também ver o impacto positivo, né, que ela nos trouxe, de poder se aproximar de outras formas, de poder pensar em habilidades, criar novas habilidades. Acho que isso é importante a gente poder refletir também. Espero que quem está assistindo também tenha gostado, né, e participado com a gente. Os comentários foram muito legais, a gente conseguiu acompanhar também aqui, né, e eu deixo boa noite, agradeço imensamente, novamente, o Giovanni, a Aline, a Michelle, a Pamela, né, por ter aceitado o convite, por estarem todo mundo junto aqui para a gente poder bater esse papo, que foi muito legal. Obrigada de coração, de novo para vocês, né, de estarem aqui com a gente. Jana e Rodrigo, também obrigado pela parceria de sempre. A gente que agradece, queria agradecer também a todos os nossos convidados, a Aline, a Pamela, a Michelle, Giovanni, são parceiros de diferentes caminhadas aqui, também a Jana, a Carol, que também são parceiros de outras caminhadas, mas que a gente está no mesmo sentido, assim, de discutir, de debater, de entender e de trazer uma ideia, né, para todos nós levarem. Agradecer a todos que tiveram com a gente nessa live, aos professores, à Escola Edmundo, dizer que a gente também da Fevale e também ao Projeto Prince, que é uma ação em conjunto com os dois projetos, né, que a gente também está muito contente de estar desenvolvendo esse tipo de trabalho na escola e aqui com os alunos, com os colegas, e pensando sobre isso, né, e eu acho que foi muito proveitoso, assim, muito legal poder ouvir esses diferentes ângulos e visões que muitas vezes convergiram, né, é muito bacana isso, né, e também ouvir os comentários aí, ouvir não ler, né, os comentários dos participantes. Eu deixo também uma boa noite, muito obrigado aí pela participação. Jana, quer falar alguma coisa? Não, só quero agradecer também, e mais uma vez, assim, parabenizar a todos, né, por esse momento, Giovanni, pelo trabalho que eu sei, então, que ele realiza aí nas escolas, e está sempre aí sendo nosso parceiro, essa família e essa aluna tão dedicada, a Aline pelo excelente trabalho junto aí da sua equipe, esses profs que estão junto, eu acho que tudo isso faz muita diferença, né? E esse esforço de cada um de nós, assim, cada um se doando um pouquinho, é o que faz a diferença, né? Então, obrigado, colegas, pela parceria, e vamos adiante, né? Todos nós com os nossos desafios aí. Paciência, como o Rodrigo trouxe. Vou agradecer também, já está todo mundo agradecendo, né? Quero agradecer também pelo convite, agradecer à escola, aos professores, a todo o acolhimento que a gente tem, referente também ao projeto de Aurora, todo o apoio que é dado à escola, que é passado para os alunos, e dizer, né, que atrás da família estruturada tem, sim, os pais que às vezes tem que, né, ter o pulso firme, tem que brigar, tem que fazer a coisa acontecer, que às vezes as coisas não acontecem tão fácil como pode parecer. Também passamos por alguns problemas, né, e que a gente tem que estar sempre aí ensinando, né, a criança vai errar, mas cabe nós pais a corrigir e ensinar a coisa certa, né, quantas vezes for necessário. Então, era isso. Muito obrigada. Então, também, né, seguindo o protocolo de agradecimentos, agradeço aí o convite, né, a gente ficou bem feliz de receber, né, de poder convidar a Pamela e a Michelle também, assim, a Michelle sempre muito parceira da escola também, e agradecer imensamente, assim, a Fevale, né, porque mais do que só atender o projeto Joga Aurora, a gente se sente atendido também, né,
na figura do Rodrigo, assim, quero estender meu agradecimento a todo mundo, né, pela parceria que sempre tem com a gente. Os professores em massa estão colocando ali, né, Rodrigo, sobre o curso, tu viu, tu deve ter lido, né, também, o quanto foi importante aquela rodada, né, num momento bem complicado. E mais uma vez estender também o agradecimento à nossa secretária de Educação, né, a figura dela, ao senhor prefeito também, por ter proporcionado essa parceria junto, né, com a Fevale, que é um casamento, eu falo um casamento que deu bem certo, né, porque a gente é muito lisonjeado e feliz por poder participar do projeto enquanto escola, e eu tenho certeza que a secretária também, enquanto secretária de Educação, se sente muito acolhida também sempre com a Fevale, então, muito obrigada. Não posso encerrar sem mandar um abraço aí para Simone, né, Simone? Nossa parceira de sempre aí, uma colega super querida, saudade de ti, Simone. Ótimo. Tá, então boa noite para todo mundo e até o próximo encontro, então. Boa noite. Boa noite.